nessa noite, que eu considero de fundamental importância no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento entre os povos, no relacionamento entre os irmãos da igreja, no relacionamento entre as ovelhas e o pastor e as ovelhas. É de fundamental importância no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre famílias, entre parentes. Quer dizer, eu quero falar de algo que, na verdade, é parte integrante de uma vida espiritual saudável, mas que, infelizmente, quase não tem sido vista nos dias de hoje. O que é esse algo que é parte integrante de uma vida espiritual saudável e que quase não é visto nos dias de hoje? A gratidão. Olha como é difícil você ver gratidão nos dias de hoje. Quando Paulo diz aqui à igreja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ele está dizendo que nós devemos ser gratos a Deus, porque é a Deus que nós devemos a nossa vida, é a Deus que nós devemos a nossa salvação, é ao Senhor que você deve o teu sustento, o pão nosso de cada dia, é a Ele que nós devemos o ar que nós respiramos, o oxigênio que mantém o nosso corpo vivo. É a Deus que nós devemos agradecer por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. E eu digo para você, olha, só uma pessoa que não tem olhos iluminados, que não é uma pessoa espiritual, que não é uma pessoa nascida de novo, só alguém que não teve um encontro com Deus, não entende a importância da gratidão. Principalmente a gratidão a Deus. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores provas de que a pessoa é espiritual, de que aquela pessoa nasceu de novo, de que aquela pessoa tem o Espírito Santo, é quando você vê essa pessoa demonstrar espírito de gratidão para com Deus. Amém? Expressar gratidão é uma virtude que só os salvos podem demonstrar. Olha só, expressar gratidão é uma virtude que só os salvos podem demonstrar. Poucas são as pessoas que sabem expressar gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao próximo, gratidão ao pastor da igreja, gratidão à família, gratidão ao pai, gratidão à mãe, gratidão ao irmão. O Senhor Jesus, na sua manifestação de filho, sempre demonstrava gratidão ao Pai. Você quer ver uma coisa? Abra em João, livro de João, capítulo 11. Vamos ver aqui esse exemplo. João capítulo 11, versículo 34 em diante. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, havia morrido, Jesus vai para onde Lázaro estava sepultado, e lá chegando, o versículo 34 diz assim: ele perguntou, onde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus é tomado de uma emoção, na sua natureza humana, ele se emocionava. Ele ficou profundamente emocionado e Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente de si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Aí Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, já tem 4 dias que ele morreu, já tem 4 dias que ele está sepultado, o cheiro de podre já está tomando conta de tudo aí dentro. Como é que vai retirar a pedra do sepulcro? Aí Jesus disse, eu não te disse que se creres, tu verás a glória de Deus? Quer dizer, você esqueceu disso? Que se você crer, você verá a glória de Deus, você verá Deus fazer coisas que aos olhos dos homens são impossíveis. Eu não te disse isso. Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai,
graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olha que coisa interessante. Jesus não disse assim: Pai, fui eu que fiz esse povo, mesmo contrariando toda a lógica, tirar a pedra. Fui eu. Eles estavam dizendo que já cheira mal, que já está podre, mas eu tenho poder sobre eles, eu tenho domínio sobre eles, eu fiz com que eles tirassem a pedra, fui eu que ressuscitei Lázaro, eu posso todas as coisas, eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho uma unção. Não. O que é que ele diz aqui? Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu dou graças porque o Senhor me ouve. A palavra de Jesus foi de gratidão. Em todos os momentos do seu ministério terreno, o Senhor Jesus procurava mostrar que na sua condição de filho, ele tinha uma grande gratidão para com o Pai. Olha, Senhor, eu graça te dou porque tu me ouviste. Esse povo fez isso, tirou a pedra do túmulo, contrariando toda a lógica, porque o Senhor me ouviu, o Senhor tocou no coração deles. Lázaro ressuscitou porque o Senhor é o Deus da vida, porque o Senhor fez um milagre acontecer. Eu graças te dou, eu sou grato a ti. Olha, eu fico profundamente triste quando eu vejo nos nossos dias, por exemplo, um filho demonstrando ingratidão para com o pai, com a mãe. Às vezes o pai dá a vida por aquele filho, faz de tudo para o filho ser gente, educa, ensina, ajuda financeiramente, procura encaminhar o filho na vida, e o filho chega lá na frente, não demonstra nenhum espírito de gratidão. Nem um muito obrigado. Nada, absolutamente nada. Irmãos, gratidão sempre vem acompanhada de honra. Deus é o nosso Pai. E nós devemos demonstrar para com o nosso Pai gratidão e honra. Você sabe qual é o problema? É que hoje, a ideia que predomina no meio evangélico é que Deus é Pai somente para nos amar, para cuidar de nós, para nos guiar, para suprir nossas necessidades, para abrir portas fechadas, para curar as doenças, para dar casa, para dar automóvel, para abrir porta de emprego. Tudo bem. De certa forma, Deus faz isso com todos os filhos deles, certamente que faz. Mas antes de tudo isso, tem algo que tem que ser absolutamente prioritário para nós, como filhos, em relação a Deus como nosso Pai. Tem algo que tem que ser prioritário a tudo isso. Por exemplo, segura um pouco aí. Venha lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, para você entender. Ficar mais claro. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Versículo 12. Quando ele deu os mandamentos, as tábuas com os mandamentos da lei. Olha o versículo 12. Olha o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, honra quem? O teu pai. Então, quando nós pensamos em Deus como pai, antes de qualquer coisa, nós devemos pensar em como ele tem que ser honrado, como é que ele tem que ser amado, como é que ele tem que ser respeitado, como é que ele, como meu pai, tem que ser obedecido. Na nossa sociedade, infelizmente, já não existe mais essa ideia de respeito e obediência e honra para com os pais. Isso praticamente acabou. O pai hoje é visto somente como um grande amigo, um amigão, que está pronto ali para satisfazer todas as necessidades do filhão. Pai passou a ser isso. Não se vê mais os filhos demonstrando
um amor reverencial. Não se vê mais filhos demonstrando um amor, um temor misturado com gratidão, expresso em palavras e atitudes para com os pais. Os pais já não esperam mais isso dos filhos. É como se esse espírito de gratidão tivesse sido banido da vida na terra. Não pode. Não se vê mais isso nos lares, nas famílias. Mesmo naquelas famílias que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, amor, estima, gratidão, não é mais dado pelos filhos aos pais. Como eu disse, os pais já não esperam mais isso dos filhos. Está tudo invertido, meu irmão. Agora você vê, se a sociedade secular não tem mais isso, não dá mais importância a isso, como esperar que essa mesma sociedade haja de maneira diferente em relação a Deus? A palavra diz, se você não ama aquele a quem você vê, como você vai amar aquele que você não vê? Se você não é grato àquele que você vê, como é que você vai ser grato àquele que você não vê? Como é que é possível? Não se honra a Deus como Pai. Não se tem demonstrado amor e gratidão a Deus. Deus como Pai é visto como um Pai que nos ama, um Pai que deve fazer todos os seus filhos felizes. Deus como Pai, a sociedade religiosa passa a ideia que ele tem que ser visto como aquele paizão que se o filho quer um automóvel, ele dá o automóvel, se o filho quer uma casa, ele dá uma casa, se o filho quer uma roupa de grife, o pai faz tudo para dar uma roupa de grife, se o filho quer dinheiro, o pai dá dinheiro, se o filho quer saúde, o pai dá saúde. Só que essa é a visão do mundo sem Deus. Essa não é a visão de Deus, essa não é a visão da Sagrada Escritura. E o resultado disso é trágico. Sabe por quê? Porque, irmãos, no lugar onde Deus mais devia ser honrado, que é a igreja, é exatamente onde Deus tem sido tremendamente desonrado. Vou repetir. O lugar onde Deus mais devia ser honrado, que é a igreja, tem sido o lugar onde Deus tem sido mais tremendamente desonrado. Por isso, que a mensagem de Deus para nós diz o seguinte, Malaquias, último livro do Velho Testamento, antes de começar Mateus, tem o livro de Malaquias, capítulo 1. Olha a mensagem de Deus para nós. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Olha o que o Senhor diz. O filho honra ao pai, pelo menos deveria, né? E o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, tudo isto aqui foi jogado na lata do lixo. Se desprezou essa verdade. Por isso que nós temos aí tantas heresias, tanto desprezo pela verdade sagrada. Nós vemos aí um espírito de endeusamento do dinheiro. O dinheiro passou a ser Deus. Nós vemos aí o misticismo tomando conta. O paganismo se estabelecendo com as suas quatro patas no seio da igreja. E por isso, Deus está perguntando, se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra, ó sacerdotes? Nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É a pergunta. Criou-se uma ideia de que Deus existe para nós. E não nós para a glória e honra de Deus. Não, nós existimos para a glória e honra de Deus. Não é que Deus existe para a nossa honra e nossa glória. Nós é que fomos criados para a sua honra e para a sua glória. Então,
O que Deus está dizendo aqui é que o fato dele ser nosso pai implica num dever sagrado de que seus filhos têm que honrá-lo, têm que obedecê-lo, têm que respeitá-lo, têm que ser grato a Deus. Você, como filho de Deus, você tem honrado a Deus, você tem respeitado a Deus, você tem tido temor a Deus, você tem se submetido a Deus como teu pai. Agora, não é demonstrar gratidão simplesmente porque Ele cuida de nós. Não. Nós devemos amar a Deus, obedecer a Deus, demonstrar gratidão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos amá-lo, nós devemos respeitá-lo, nós devemos demonstrar gratidão, nós devemos nos submetermos a Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Diga, o meu Deus, o meu Pai, é o Senhor dos exércitos. Diga, Ele é o Santo de Israel. Olha, meu irmão, um evangelho que não leva o homem a demonstrar uma gratidão a Deus, mas leva o homem a ver Deus como um garçom de crente, é um evangelho falso. É um evangelho pervertido. Não é o evangelho de Jesus Cristo.